Funções textuais. Vamos falar das funções textuais. A gente vai treinar neste vídeo com as funções textuais mais comuns na FGV. O que são as funções textuais? A banca pede muito isso. É assim. No vídeo anterior, a gente aprendeu a base da argumentação. A gente só começou, presta atenção, porque a gente está só começando a falar de argumentação. A gente ainda vai falar de silogismo, a gente ainda vai falar das falácias argumentativas, tem muita coisa para falar. Só que neste vídeo, eu dei uma pausa antes de falar de silogismo. Eu preciso que você entenda a diferença de explicar, contrariar, trazer causa e consequência. São aquelas questões em que a FGV traz um trecho do texto e pergunta o que o autor veio fazer ali. Explicar, causa, consequência. Você sabe reconhecer? Contradição? Então vamos às funções textuais. O que é contrariar? Contrariar é fazer uma oposição. A paciente relatou ter sido picada pelo inseto à noite. Os especialistas, no entanto, dizem que esse inseto tem hábitos diurnos. Então, há uma relação argumentativa aqui de uma ideia que contraria a outra. Tá bom. Explicar. O que é explicar? Explicar é esclarecer o que foi dito antes. Repare que nesse texto eu começo falando, na Malásia, uma equipe de designers e arquitetos elaborou um conceito de centro de detenção bastante diferente. Então, o texto começa falando que é um conceito diferente. E aí, depois, o que ele faz? Ele explica. O projeto consiste em um complexo prisional suspenso no ar, o que, em teoria, dificultaria as tentativas de fuga. Adriana Figueiredo, por que eu tenho que aprender isso? Porque é isso que a banca faz. O que ela vai perguntar? Você vai ver nas questões agora. Ela vai grifar trechos do texto e vai perguntar o que o autor faz ali. Se ele explica, se ele contraria, se ele traz uma causa, se ele traz uma consequência. É isso que a banca faz. Ela está fazendo o que eu estou fazendo. Ela faz o que eu faço aqui, Ela sublinha o trecho e pergunta o que esse trecho é em relação à argumentação. Neste caso, esse trecho está explicando, esclarecendo o que se disse antes, porque ele começou falando que houve um conceito, a elaboração de um conceito diferente, e depois a explicação do que é esse conceito. Tudo bem? Isso é explicar. Depois vem a relação de causa, de causalidade. O que é a causa? Bom, você já viu isso comigo exaustivamente. Causa é um fato que faz com que o outro ocorra. Veja um exemplo. Aqui eu começo trazendo um fato. A água da chuva armazenada em casa não pode ser usada para beber, tomar banho e cozinhar. Os especialistas explicam que essa água contém uma alta concentração de poluentes. Presta atenção. O fato de a água conter uma alta concentração de poluentes faz com que ela não possa ser usada para beber. Então, isso aqui é causa para essa consequência. Outra coisa que não pode acontecer com você nas questões é você ficar zonzo. O que é causa, o que é consequência, Adriana? Eu até vejo que há uma causa e uma consequência, mas eu fico na dúvida. Se na hora você ficar na dúvida, será que isso aqui é causa, será que isso aqui é consequência? Pergunte o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. O que acontece primeiro? Primeiro, ela contém uma alta concentração. Depois, em segundo lugar, ela não pode ser usada para beber. Então, organize cronologicamente, não esqueça isso, tá? Pergunte o que acontece primeiro e o que acontece depois. Primeiro, ela tem uma alta concentração de poluentes. Depois, ela não pode ser usada para beber. E uma relação de consequência, O século XX foi marcado pelo uso crescente de veículos automotores. Desde então, observam-se com maior frequência episódios críticos de poluição do ar. Então, preste atenção, uso crescente de veículos automotores, episódios críticos de poluição do ar. Então, o que está sublinhado é uma consequência. A banca vai perguntar do sublinhado. O sublinhado é consequência, porque isso aqui é causa, entendeu? Primeiro, há um uso crescente de veículos automotores. Depois, em segundo lugar, posteriormente, ocorre, então, a poluição do ar. Aquilo que acontece primeiro é a causa, aquilo que acontece depois é a consequência. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal
Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Questão 7. Questão 7, a banca vem na mesma... Isso cai muito. Eu quero você... Preste atenção que esse vídeo, se eu tivesse que pegar todas as provas recentes, ele teria aí umas 50 questões. Isso cai muito na FGV. Se você começar a pegar as provas agora e olhar, você vai ver como isso cai. São questões sempre iguais. A banca sublinha um trecho e pergunta qual é a função dele. Qual é a função? Ou seja, por que o autor disse aquilo? Ele disse aquilo por quê? Ele queria contrariar, explicar, ridicularizar? Contrariar, mostrar a finalidade, ridicularizar, indicar seu distanciamento ou criticar o ensino da medicina. Tá bom, Adriana, então vamos embora lá. O que eu tenho que fazer aqui? A banca retira um segmento do texto. Ela traz uma frase que é: não para aprender anatomia. Não para aprender anatomia. Então, você teria que ir para essa frase, você entendeu o enunciado? Olhar para essa frase e buscar a função dela. Qual é a função? Então, vamos ler. Ele diz aqui: li um termo de autópsia. Nunca deixo de ler esses documentos. Não para aprender anatomia. Qual é a intenção disso? Não para aprender anatomia, porque ele está falando de um termo de autópsia. O que se espera de um termo de autópsia? O que se espera? Que se fale de anatomia. E ele está dizendo que não foi para isso. Ele está dizendo que não foi para isso. Então, preste atenção. Ele está dizendo que não foi para isso. Era o que se esperava. O que se espera de um termo de autópsia? Que se queira ler sobre anatomia. Mas ele está dizendo que não foi para isso. É como se ele dissesse, mas não foi para aprender anatomia. Na prova, muita gente marcou a B, mas não é a B. Não é a B. Ele não está mostrando a finalidade principal. Pelo contrário, ele está dizendo que não foi para isso. A finalidade estava aqui. A finalidade dele estava aqui. A banca não perguntou desse trecho, perguntou desse. Esse trecho, você tem que olhar para o que a banca sublinha. Esse trecho foi para quê? Foi para quebrar uma linha de raciocínio. O que se esperava de um termo de autópsia? Que a partir dele, se quisesse ler sobre anatomia. Mas ele contraria isso. Resposta, letra A. Entendeu? Porque a finalidade estava depois. E era para olhar para isso aqui. Entendeu? Então, a letra A é a resposta. A letra B, mostrar a finalidade principal. A finalidade principal estava aqui, a letra B estava aqui. Para verificar ainda uma vez como a língua científica é diferente da literária. Ridicularizar, não, extrapolação. Ele não estava ridicularizando ninguém, ele só disse que ele não queria aprender anatomia. Indicar seu distanciamento de temas desagradáveis, ou seja, a autópsia é um tema desagradável, extrapolou. E criticar o ensino de medicina, extrapolou também, tá bom? Muita gente ficou em dúvida entre A e B. Você entendeu por que não é B? Você tem que olhar para o que a banca destaca. E a parte que ela destaca estava contrariando uma expectativa, que é a expectativa que se tem quando se lê um termo de autópsia.